Três formas para você começar a empreender no digital hoje. Ou melhor, três formas que eu começaria a empreender no digital hoje, se eu fosse começar do zero, se eu não tivesse nenhuma autoridade aqui, se eu nunca tivesse colocado aqui a cara, até porque você não precisa aparecer para monetizar e para empreender no digital. Mas hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar três maneiras que eu começaria do zero. Porque por mais que eu consiga fazer diversos trabalhos com diversas marcas grandes e monetizar com a minha imagem, colocando o rosto aqui, eu consegui já monetizar com outras páginas também, que não dependem, às vezes, nem 100% do digital. Um exemplo é a página do Instagram do Cereja. A gente consegue atrair diversos clientes fazendo algumas estratégias e que eu vou contar aqui nesse vídeo para você. Ou seja, a pessoa ela vê lá o nosso Instagram, a gente faz uma estratégia, faz um marketing legal e ela consegue ir lá visitar e almoçar e ter uma boa experiência, fazer uma indicação, e tudo isso faz parte de um planejamento que a gente faz para que a pessoa consiga ir lá almoçar e ter uma boa experiência. Mas pensando em 4 anos atrás, eu vejo que eu comecei de uma forma que hoje em dia eu não começaria. Hoje em dia eu começaria diferente. Eu vou falar aqui 3 formas que eu começaria a empreender no digital hoje, e a terceira é a mais fácil. Você não vai precisar colocar a cara, aparecer para fazer ela e também não vai precisar investir R$1. Você só precisa de um celular e ser analfabetizado para escrever. Ah, Enzo, mas por que você está falando isso? Você não gosta do jeito que você empreende hoje no digital, trabalhando com marcas, sendo um influenciador? Gosto, eu gosto muito do que eu faço. Porém, eu vejo que é o caminho mais difícil. Não é qualquer um que tem o dom da comunicação, não é qualquer um que tem ideias criativas e consegue desenvolver um bom conteúdo. As redes sociais também, às vezes, não entregam o quanto você acha que vai entregar, então você acaba ficando refém muito daquele conteúdo que você precisa postar todos os dias, porque já é comprovado que você precisa ter uma boa sequência, uma rotina de postagem muito grande. E você, como influenciador, ficar gravando toda hora e postando é cansativo, chega uma hora que você não consegue. Principalmente se você tem um trabalho, se você estuda, você ter que largar tudo para viver como um influenciador digital, para mim, não é uma boa escolha. Por mais que eu tenha resultados hoje, que eu consiga monetizar fazendo diversos trabalhos de publicidade, eu não recomendo. Eu recomendo você começar pelas 3 dicas que eu vou dar agora, e aí mais lá na frente, quando você já estiver empreendendo 100% no digital, que você conseguir trabalhar apenas com um notebook, um celular, do lugar que você quiser, aí você começa a sua jornada como influenciador digital. Antes de começar essas 3 dicas, eu quero contar um pouquinho tudo que eu já fiz para vocês entenderem o tanto que eu conheço do digital e que não foi só quando eu comecei realmente na internet a ser influenciador e gravar conteúdo que eu comecei a estudar sobre isso, tá? A minha jornada no digital começou há 5 anos atrás, quando eu comecei a empreender com um e-commerce. Eu criei uma marca de roupa chamada Gift Club, a gente fazia diversos shootings e captações, a imagem, qualidade da marca era muito boa, as peças também eram muito boas. E aí eu tinha um e-commerce, empreendi através desse método, né, que é um método muito utilizado, com um produto físico. A pessoa compra na sua loja online, que é o e-commerce, e recebe o produto em casa. Mexi com tráfego pago, mexi com criação de conteúdo, porém não tive bons resultados e não vou me aprofundar muito nessa história hoje. Depois trabalhei com eventos, fui para a área de eventos, e um evento, 99%, 98%, vou deixar 2% de lado só para não falar que é 100%, é feito no digital, porque você precisa vender antecipadamente os ingressos para você conseguir girar, você conseguir pagar as coisas que têm que ser pagas com o dinheiro que você vende antes. Ou seja, você pagar produção, você pagar equipamento de som, efeito sonoro, artista, open bar, se o seu evento for open bar, o bar pago, comida, tem muitas coisas para pagar antes de começar o evento. Então você não pode depender de porta. Você tem que vender usando o digital, tráfego pago, mailing, disparos de mensagem. Então esse foi um negócio que eu empreendi também, conheci uma boa parte também do digital empreendendo na área de eventos. Inclusive eu vou deixar algumas coisas passando aqui do Baile do Chuco, no caso foi a minha festa, a gente fez 2 edições, a primeira foi legal, conseguimos fazer um faturamento bom, fazer uma festa legal, mas na segunda a gente quis escalar, acabou se atrapalhando e não deu certo. Outro dia eu conto isso também. Tive produtora de audiovisual, começou ali uma microempresa, fazendo alguns videoclipes, algumas produções, não estava diretamente relacionada com o digital, porém o nosso produto
ele ia ser vendido no digital. Então a gente fazia os clipes, fazia produções, tudo isso com ligação às redes sociais. E aí eu aprendi muito, tanto no audiovisual, quanto na parte de captação de imagem, na parte de conteúdo, o que é legal fazer, duração de vídeo, enfim, foi muito importante para mim também. Podem ver esses 3 negócios que eu falei até agora, nenhum eu colocava a cara, nenhum eu realmente empreendia com a minha cara falando. Na primeira, na marca, eu contratava modelos, não falava, não aparecia muito, quando aparecia era só com foto. Depois, nos eventos, eu também não precisei aparecer, não precisei falar nada. Depois, nessa produtora, também captava e fazia a gravação de outras pessoas. E aí depois, o 4º negócio digital que eu fiz foi uma agência de social media. Eu fazia social media, para quem não sabe, social media não é nada mais do que a criação, o desenvolvimento do design das postagens que uma página, uma empresa vai ter. Então, na época, eu lembro que a gente tinha uma barbearia, a gente fazia todo o design, criação de conteúdo para eles, tinha uma clínica de psicologia, tinha um restaurante, uma loja de salgados, alguns freelancers que a gente fazia, e a gente cobrava uma mensalidade e fazia toda essa parte de social media. Então, lá nessa época, eu aprendi bastante sobre design, sobre o que é legal, o que é atrativo, como fazer um vídeo que vai engajar mais, é legal um vídeo ter mais compartilhamentos ou comentários. E isso eu posso dizer que eu aprendi tudo na marra, foi tudo na marra, não foi vendo um curso ou aprendendo com alguém, eu não tive alguém com experiência, igual vocês estão tendo eu hoje, eu não tive ninguém porque eu não simplesmente tive interesse e não fui esperto bastante para ir atrás de alguém. Eu não conhecia alguém da minha idade que estava passando pelas mesmas coisas que eu, que já tinha feito faculdade e não dado certo, e que estava tentando empreender no digital, e que tinha um conhecimento bom para me passar. Eu não conhecia ninguém. E aí eu acabei fazendo na marra e aprendendo na marra mesmo. Tanto que essa agência também não deu certo, fechou também, aí já estamos no 4º negócio digital que não deu certo, que hoje em dia não existe mais, mas que eu acabei fazendo por um bom tempo. E aí depois de tudo isso que eu fui entendendo, que nesses 4 negócios faltava uma coisa que era muito importante para ele acontecer, para o negócio girar realmente, dar certo no digital. A comunicação. Anotem essa palavra, porque essa palavra ela é muito importante, vocês vão ver que ao longo desse vídeo ela vai aparecer várias vezes. A comunicação era muito importante e eu não tinha aperfeiçoado isso. E aí eu comecei a me perguntar, como que eu faço para ter uma boa comunicação e para comunicar o que eu quero vender e qual vai ser o meu produto nesse negócio, seja um evento, seja uma roupa, seja o social media, como que eu vendo meu serviço para alguma empresa. Um exemplo prático para a gente imaginar. Quando você entra numa loja, vamos supor que você está no shopping e aí você vê uma loja que você gosta muito e mesmo sabendo que você não vai comprar, você sabe que você tem dinheiro. Pode ser que você compre, mas você não quer gastar dinheiro, então você vai entrar só para ver. E aí quando você entra na loja, chega um vendedor, opa, tudo bem? E aí ele começa a fazer várias perguntas para você, o que você está procurando, qual modelo de tênis que você gosta, que roupa que você veio ver, o que você vai querer levar hoje. Aí você pega uma camiseta para olhar, ele fala, pô, quer vestir o seu tamanho? Você quer usar ela mais larga ou mais curta? Como que você gosta? E aí você começa a ficar incomodado, porque essa comunicação já é antiga, essa comunicação direta e dura já foi a época, já não dá mais certo. No começo lá do marketing ainda servia, porque era o que tinha, mas agora tem diversas formas de você comunicar a sua venda mais leves e que dão certo na prática. Não precisa ser duro e direto, querendo impulsionar o cara e fazer aquela técnica do desespero de fazer o cara comprar. Isso não dá mais certo. Agora, compara quando você entra numa loja e aí o rapaz chega em você, ou a mulher que vai te atender, ou o atendente, que seja, e ele chega em você e pergunta se você está bem, se você gosta de Nike ou Adidas, e ele fala, ó, Nike é para lá, e aí você está vendo tênis. Um exemplo, você está vendo um Jordan e aí ele chega e conta uma história do Jordan para você, fala, pô, esse tênis ele foi o primeiro Air Jordan lançado pela Nike no ano de 1900 e bolinha. Você gosta de Jordan mesmo ou você prefere Air Force? Aí você fala, pô, eu gosto de Jordan. Aí ele fala, pô, que da hora, se quiser provar, você me avisa, eu tô ali no caixa esperando, mas sem compromisso. Aí ele vai, fica esperando, você fala, pô, vou querer provar, pô, mano, isso aí é maneiro pra caramba, vou pegar lá o número pra você. Quer que eu traga uma meia pra você colocar junto, não precisar colocar sua meia? Pô, pode ser. Olha como foi mais persuasivo. Então, assim, a comunicação dentro desses 3 pilares que eu vou falar para vocês, é muito importante. Então, para começar, de verdade, as 3 dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo,
para você que quer começar a empreender no digital do zero, eu vou começar com uma maneira que você pode começar do zero mesmo. Você pode ter 2.000, 3.000, 4.000 seguidores, você só precisa ter uma página numa rede social, pode ser YouTube, Instagram, o que seja, e aí você precisa ter uma base, mais um WhatsApp com uma lista de contatos. Você pode ter 100 pessoas no seu WhatsApp, 200, 300, você só precisa ter um WhatsApp e uma rede social. A primeira dica que eu dou para você começar, que eu começaria, é comunidade de assinatura recorrente, ou seja, uma comunidade. Por que eu dei essa dica como a primeira? Porque essa é muito fácil de começar. Você só precisa ter uma galera que te segue e um relacionamento bom com elas. Elas precisam apenas te conhecer. Porque quando elas te conhecerem, elas vão automaticamente botar um pouquinho de fé em você e acreditar um pouco em você. A não ser que você seja um mentiroso. Aí realmente essa primeira dica não vai servir para você. Mas se as pessoas te conhecem e têm um relacionamento legal com você, você pode criar uma comunidade onde você vai falar sobre um assunto que você tem conhecimento, que você gosta de falar, e às vezes não precisa ser algo que vai realmente agregar na vida de alguém, mas que você realmente vai conseguir expor o seu conhecimento e falar sobre com notoriedade. Você vai gostar de falar aquilo. Porque por mais que você não consiga tantas pessoas, uma pessoa que gosta desse assunto e que vai assinar a sua comunidade, começar a pagar para estar ali dentro, ela vai contar para outra, porque provavelmente se ela gosta desse assunto, ela conhece outra pessoa que gosta. E aí a outra vai entrar, que vai entrar, e assim você vai crescendo sua base e sempre focando nos conteúdos que você vai colocar dentro dessa comunidade. Um exemplo que eu acabei de inventar aqui, vamos supor que você gosta de tênis. Eu, por exemplo, gosto de tênis e eu vejo que tem diversos jogos passando todos os dias na TV, mas eu não fico sabendo sobre os jogos porque eu não sigo nenhuma página no Instagram, não sigo nenhuma página, sei lá, no Twitter, Facebook, não vejo nada no Google, mas eu queria ficar sabendo dos jogos. Opa, um assunto para eu fazer e falar na minha comunidade. Então eu vou fazer uma comunidade sobre tênis, para a galera que quer ficar antenada nos jogos, para a galera que quer ficar sabendo quem foi o campeão, como que está o ranking mundial, quem que é o primeiro, o segundo, contar algumas curiosidades sobre o Djokovic, sobre o Nadal, Alcaraz, tudo que está rolando no mundo do tênis. E isso você consegue extrair da principal fonte de inteligência do mundo hoje em dia, a internet. É só você pesquisar essas coisas e repassar a informação. A sacada disso é você passar essa informação para a sua comunidade de uma forma mais legal e não daquela forma chata que os jornais publicam. Ou seja, você filtrar tudo que é legal e mais interessante e repassar na sua comunidade. Então, o cara que vai estar assinando sua comunidade, ele nada mais, nada menos está pagando por informação. E você, nesse primeiro caso, além de poder começar do zero, você também não precisa aparecer. É legal você aparecer? Claro, sempre bem-vindo. Humanizar a página é sempre legal. Sua comunidade, ter uma pessoa na linha de frente ali aparecendo por um rosto, é sempre legal, mas você consegue criar uma comunidade e falar sobre algum assunto, contar alguma história, sem aparecer. Segunda dica de como eu começaria no digital. Conhecimento. E por que eu falo conhecimento? Porque você que está aí do outro lado do celular, aí, vendo da sua casa, no seu iPhone, deitado no seu quarto, aí na sua cama, ou sentado, ou almoçando, jantando, seja lá o que você está fazendo agora, eu tenho certeza que alguma coisa você sabe muito bem. Eu tenho certeza que você tem alguma coisa que você tem notoriedade e conhecimento. Por mais estranho e diferente que seja essa coisa que você sabe, esse conhecimento que você tem, confia em mim. Pensa aí, aquela coisa que você tem muita notoriedade. Eu, por exemplo, se eu fosse esquecer tudo que eu sei hoje, que já é tradicional e que muitas pessoas falam no mercado, como o digital, como evoluir, como correr, corrida, essas coisas que estão no hype, assim, que todo mundo acha que é as coisas mais importantes. Se eu fosse pensar em alguma coisa que eu, lá no começo, fosse falar, que é algo que eu já sei, porque eu gosto, provavelmente falaria de tênis. Eu gosto muito de tênis, eu gosto muito de recomendar tênis para as pessoas, de dar dicas sobre. Eu sei sobre tênis, eu gosto de pesquisar sobre. Então, eu provavelmente faria algum curso ou alguma aula falando sobre tênis para as pessoas que querem saber sobre isso, sobre esse assunto. E aí você deve estar se pensando, Enzo, mas pô, quem que vai querer saber sobre tênis? Quem que vai pagar para isso? Pessoal, seguinte, vou contar para vocês uma coisa que provavelmente
você deve estar se pensando aí do outro lado aí na sua casa. No Brasil, temos 200 milhões de habitantes. Com certeza existem pessoas que vão querer te ouvir, você só precisa chegar nelas, você só precisa mostrar o seu conteúdo para elas. De 200 milhões de pessoas, você acha que não vai ter 100, 50, 200, 30 pessoas que vão querer saber sobre tênis? Você acha mesmo que o problema é o seu conhecimento? Não, o problema não é o seu conhecimento. O problema é você saber estratégias e maneiras certas para alcançar essa pessoa, estratégias de marketing para você alcançar essas pessoas que querem comprar de você. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de quando eu fui num evento da QIFI Festival desse ano. Foram 3 dias de evento e teve algumas palestras, foi bem legal. E tinha muita gente do digital lá, né? Tinha uma galera em peso lá que fazia produtos, que tinham comunidades, que vendiam produtos sem aparecer, outros apareciam, outros eram influenciadores. Tinha uma galera bem legal e eu acabei conhecendo muita gente lá. Eu conheci uma pessoa que vendia produtos para um outro cara, ele coproduzia esse outro cara, que no caso era o expert dele, né? Para quem não sabe, coprodutor é o cara que coproduz um expert. Ele faz toda a produção de um expert, o expert é o cara que é expert no assunto. Ele fala sobre um assunto e esse cara aqui faz toda a produção para vender o assunto dele. E esse cara aqui, esse expert, eu até pesquisei aqui porque eu tive que lembrar a palavra, porque eu nem sabia o que era isso. Visagismo, que é uma técnica que o cara transforma o cliente dele em outra pessoa através do visagismo. O visagismo nada mais é do que uma técnica que o cara faz para analisar o seu rosto, os seus traços e cortar o seu cabelo. Ele não é nada mais que um barbeiro que usa uma técnica diferenciada para cortar seu cabelo e transformar o seu rosto. Só que ele cobrava muito caro. É um produto muito caro e ele faturou milhões vendendo visagismo. Você já tinha ouvido falar sobre visagismo? Pois é, eu também não. E lá eu vi várias outras pessoas falando sobre isso. De pessoas que vendiam um curso sobre curiosidades do café. Ou seja, a pessoa ela vendia algumas histórias e contava algumas curiosidades sobre café. E não é que ela vendia café, não, ela pegava e falava: pessoal, vocês conhecem o café irlandês? Porque ele vem de tal lugar, ele teve tantos anos até ser produzido e passou por tantas pessoas até chegar aqui. E ele vendia esse conhecimento por muito caro, por um dinheiro muito alto. Ele faturava milhões no mês vendendo esse tipo de conhecimento. Então dei esses exemplos para vocês verem que para você começar, você não precisa ser expert, saber falar muito de algum assunto, você não precisa ser um professor. Eu vou falar mais em detalhes mais para frente sobre como você começar nesse ramo, mas no momento essa é a segunda dica do vídeo. Terceira dica de como eu começaria do zero hoje no digital: página de conteúdos. O que é uma página de conteúdos? Vou dar um exemplo para vocês começarem a entender como que eu penso sobre uma página de conteúdos. Vocês conhecem as páginas de fofocas, Celebs, Fofoquei, Alfinetei, essas páginas estouradas nas redes sociais? É uma página de conteúdo. Vocês conhecem as páginas de visitas em bares, em restaurantes? Então, isso é uma página de conteúdo. Só que primeiro, você pode fazer uma página onde não tem um vídeo produzido, você pode usar conteúdos de terceiros, pegar conteúdos de outras pessoas e postar na sua página. E claro, você tem que sempre dar uma olhada em direitos autorais, mas já te adianto que isso não vai te atrapalhar, principalmente no começo. Então você consegue começar pegando conteúdos de terceiros. E quais que são os pontos positivos disso? Você não precisa sair de casa, você só precisa de um notebook e de um celular. Você precisa apenas disso para começar uma página que você vai criar conteúdo nela. 50 minutos do seu dia você vai parar para estudar o que você vai postar, planejar, fazer o post, postar e pronto. Você pode continuar estudando o que você estuda, continuar na sua faculdade, no seu trabalho. Você não precisa sair dele, você não precisa largar, você não precisa investir dinheiro. Você simplesmente começa a criar conteúdos e esses conteúdos têm que agregar de alguma forma e matar a curiosidade e uma objeção da galera que vai te ver, te ouvir. Ou seja, se você estiver fazendo conteúdos para pessoas que gostam de futebol, o que você vai falar nessa página? Pô, o que aconteceu nos últimos clássicos, o resultado da tabela, curiosidades que aconteceram na última semana. Se você vai falar sobre carros, lançamentos futuros,
curiosidades sobre as maiores marcas, BMW, Audi, tudo isso sobre carros. Você não precisa falar sobre outra coisa. E muito importante, é legal você focar em um nicho. Você foca em um nicho, começa a gravar conteúdo para aquilo, fazer conteúdo para aquilo, crescer. E mais na frente, você lança um produto, um serviço. Mas de começo, eu acho essa terceira opção a mais viável. Porque você só precisa de uma boa comunicação. Igual eu falei lá no começo, você precisa comunicar o seu conteúdo de uma forma leve, que a pessoa queira estar dentro da sua página, e aí você consegue começar a cobrar depois para a pessoa ter acesso a essa página e acesso a essas notícias que você vai ter. Basicamente, a primeira dica, você vai criar uma comunidade, você não precisa nem ter uma página, você pode criar uma comunidade através do seu perfil pessoal, da sua marca, da sua empresa. A segunda dica foi expor um conhecimento ou um assunto que você tem experiência e notoriedade e vender esse conhecimento de alguma forma. E tem diversas formas também que eu não consigo falar apenas nesse vídeo. E na terceira dica, que eu acho que para você que realmente não tem nada no digital, não tem R$1 para investir e quer começar para ontem, é a página de conteúdos, que por mais que você não consiga vender um produto nela no começo, porque você vai precisar atrair pessoas primeiro, você vai começar do zero, uma página do zero, no médio e longo prazo, você vai ter uma esteira de produtos muito grande, porque quem tem muito conteúdo, muita audiência focada em uma página, você consegue vender muitos tipos de produtos. Um curso sobre aquele assunto, para marcas que estão naquele nicho, serviços especializados sobre aquele nicho, uma mentoria ou até mesmo um evento presencial, dá para fazer diversas coisas. Aí basta você dar uma pesquisada e estudada no seu nicho e ver o que ele pede, o que falta nesse nicho que ninguém está fazendo, que estão fazendo e está tendo resultado. E aí eu vou lá e copio de uma maneira profissional, até porque nada se cria, tudo se copia. Você não precisa criar alguma coisa do zero para ter resultado. Basta você copiar de uma maneira íntegra e profissional. Quero que vocês comentem aí qual dessas três maneiras vai fazer você virar a chave e começar no digital. Qual dessas três maneiras você já começou e está tendo resultados, ou qual dessas três maneiras que você já tentou e não teve resultados, mas depois desse vídeo aqui, você vai conseguir mudar essa realidade que você está levando hoje e voltar a fazer o que você fazia antes, para mudar isso de uma vez por todas, virar a chavinha e começar a empreender no digital. Comenta aí, deixa o like, se inscreve, comenta o que vocês acharam desse novo cenário e desse estilo de vídeo. Esse aqui é o primeiro de muitos. Tamo junto, galera, um abraço e até o próximo vídeo.